bate-papo de hoje será com Pedro Moreira, que congrega na Regional São Gabriel da Assembleia de Deus do Ribeiro de Abreu. Um jovem que se dedica na obra, na adoração e ainda tem um tempo para ser um excelente atleta. Pedro, quero já te agradecer, por ter tirado um tempo aí da sua agenda, que a gente sabe que é bem corrido. Muito obrigado mesmo por ter aceitado participar aqui com a gente do bate-papo. Então vamos começar aqui falando sobre família. Qual que é o peso da sua família em relação ao seu ministério? Eu acho que a minha família ela tem uma importância muito grande, assim, porque é a base, a família é a base da sociedade, né? E meus pais, eles sempre me incentivaram na obra de Deus, sempre me chamaram a atenção para se dedicar, escola dominical, para estar nos trabalhos, na época de crianças, dos adolescentes, sempre me acompanharam. Então eu acho que a minha família tem um peso muito grande, que se não fosse eles, eu acho que eu não estaria firme até hoje nos caminhos do Senhor. Em qual momento você sentiu que seguiria o ministério de louvor? No começo, quando eu cantava nos cultos de criança e tal, era uma coisa mecânica, sabe? E com o passar do tempo eu continuei cantando, às vezes até me escondia para não cantar. E eu comecei a reter isso. Só que o tempo foi passando, né? E minha mãe passou por um momento difícil. E de madrugada, ela sofreu um AVC, né? E de madrugada ela começava a chorar muito e tal. E num desses momentos de tristeza, de aflição, ela começou a cantar naquele leito de enfermidade. E eu comecei a refletir sobre isso, sobre o que é uma verdadeira adoração, sabe? Porque simplesmente cantar é diferente de louvar. O louvor é rendição total a Deus, por mais que você esteja bem, que você esteja mal. E eu acho que eu senti que eu faria isso quando eu percebi o verdadeiro sentido de louvar. E eu tenho minha mãe como um exemplo muito grande para mim em relação a isso, ao louvor. Que independentemente da situação, a gente tem que saber que Deus tem o controle de tudo, né? O ministério de louvor é um ministério muito desejado, mas se esquecem que se paga um alto preço. Pedro, como ser um jovem cristão e com o ministério de louvor? Você que é jovem, assim como eu, você sabe que não é fácil, né? Para a gente se manter firme nos caminhos do Senhor. E o Ministério de Louvor ele carrega um peso muito grande, que às vezes as pessoas elas pensam no louvor como apenas cantar, mas o louvor não é só isso. Eu acho que o Ministério de Louvor ele não tem que se restringir só ao cantar, mas sim a sua vida. Os seus passos, o que você faz, o que você transmite para as outras pessoas é uma maneira de louvar a Deus, né? E a palavra de Deus fala: tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então eu acho que é difícil, é bastante difícil a gente se manter. Os ministérios têm os desafios. Sim, a gente sabe que existe muita sedução em relação ao dinheiro, que muitos cantores hoje em dia ganham muito dinheiro fazendo shows e às vezes eu não posso deixar com que isso tome o lugar de Deus na vida da gente, da intimidade com Deus. Muitas vezes eu até fico um pouco receoso quando eu não estou tão bem com Deus para aceitar uma agenda, porque muitas pessoas preocupam na agenda. Uma vez eu preocupava tanto com a questão de cantar, a questão da técnica vocal, e eu preocupei. No dia da apresentação na igreja, eu errei tudo. E eu parei para pensar, não se baseia só nisso, o louvor não se baseia só nisso. O louvor tem que vir uma coisa de dentro da alma da gente, uma coisa que seja sincera e verdadeira, né? O ser humano ele busca sempre um reconhecimento. E a gente pode falar que no Ministério de Louvor tem essa tentação do reconhecimento, do aparecimento. Corre esse risco também? Eu acho que o Ministério de Louvor ele tem essa tentação, sim. E a gente tem que estar sempre vigilante e sempre orando para que a gente não caia nessas ciladas. E porque
as pessoas, quando começam a ficar em evidência, elas são referência para muitas outras pessoas. E se a gente vacila, se a gente erra, muitas pessoas também são afetadas através disso. Sabemos que somos referência para as pessoas, tanto para o bem, tanto para o mal. Como você lida sabendo que é referência para jovens, adolescentes, pessoas mais jovens? Acho que a questão de ser referência, quando eu comecei também, eu sempre tive várias referências e eu procurava sempre observar. Minha mãe sempre falava que a gente tinha que observar tudo e reter o que é bom, né? E nós, como referência, a gente tem que procurar sempre transmitir algo bom, tanto no tratar os mais jovens, quanto no que você transmite hoje em dia nas redes sociais, que é uma coisa que influencia muito os jovens, os adolescentes de hoje. E às vezes eu procuro postar coisas que façam eles refletir, não apenas agendas, não apenas vídeos, mas coisas que façam as pessoas refletirem, porque a nossa referência, ela tem que ser sempre uma referência positiva, né? A referência negativa vai ter, porque nós não somos perfeitos, né? Mas lidar com isso, eu tento lidar de uma maneira natural, porque a partir do momento que a gente procura ser imitador de Cristo, acho que tudo que é bom, que Cristo passou pra gente, vai ser transmitido, né? E eu acho que é uma maneira que eu tento lidar com essa questão de ser uma referência para os mais jovens. Ô Pedro, falando em referência, qual o seu cantor favorito ou algum cantor que te influencia, que você tem como referência? Acho que o Samuel Mariano, o Anderson Freire, Alisson e Neide, Canção e Louvor, são referências assim para mim, de músicas que passam uma história, que passam um embasamento bíblico, sabe? E músicas de adoração também, que todos eles têm também essas questões das músicas que são cristocêntricas também. Mas, falando em relação aos cantores mesmo, o que eu repudio mesmo é essa questão de exaltar o homem demais, né, cara? Eu acho que perde totalmente o sentido de louvar, né? Quando você fala, você diz aleluia, aleluia significa louvor a quem é de direito, né? E é só Deus que é digno, né? Porque a gente é tão falho, né? E eu acho que Deus sempre será o centro do nosso louvor. Ô Pedro, a gente vê a forma que você adora, que você louva, você realmente se entrega, você interpreta a letra, você não fica ali louvando engessado como alguns ficam, né? E isso é um grande diferencial na sua vida. Realmente essa questão, essa forma que você de adorar, de oferecer o louvor a Deus, não só com a sua voz, com o seu corpo, isso é diferente? Você preocupa com essa parte, com essa questão? Sim, eu me preocupo com isso. Antigamente também, com o tempo, né, a gente vai melhorando. Eu também comecei a cantar engessado. Antigamente eu treinava, eu pegava o pente de cabelo da minha mãe e ficava de frente pro espelho e cantando. E também, né? E com o pente eu fazia do mesmo jeito lá. Aí minha mãe falava, se sentir vergonha, fecha o olho. Aí eu fechava o olho e continuava cantando. E com o tempo eu fui entendendo que aquilo que você tá louvando ali tem que ser transmitido para todas as pessoas. Porque nem todo mundo tem momentos no culto ali que a pessoa tá dispersa, que a pessoa, se ela não vê, se ela não envolve, né? Envolve as pessoas na adoração também. Porque se você não transmitir aquilo que a música tá te passando, se você mesmo não sentir aquilo, como que as outras pessoas vão sentir? Pedro, nós já falamos sobre família, da influência que a sua família tem no seu ministério, e a gente vê que você tem uma ligação maior com a sua mãe. Sim, minha mãe, ela é uma grande referência assim para mim, sabe? Tenho ela como um espelho assim para mim. E eu vejo que a dedicação dela na obra e tudo que ela fez e que ela continua fazendo mesmo com as limitações dela, me deixa muito motivado. Ela é uma motivação muito grande para mim, porque eu já citei o momento que a gente passou, né, quando ela deu um AVC, e foi um momento que eu vi ela no leito de hospital, e na primeira vez que eu vi ela naquele leito de hospital, ela
meio que não me reconheceu. Ela só chorava. E foi um momento ali naquela época minha de adolescência, que é aquela época que você acha que você sabe tudo. Eu senti que eu estava em falta como filho. E Deus permitiu que isso acontecesse para provar a fé dela, provar a fé da nossa família, sabe? E eu vejo que a minha mãe é uma grande guerreira, porque o que ela passou, tudo que ela passou, e ela no leito de hospital, ela ficava cantando uma música, agora é só vitória, agora é só vitória. No leito de hospital, cara, eu ficava, isso me deixava muito, sabe, eu parava pra pensar, nossa, eu acho que eu sou cristão, mas quando eu vejo a minha mãe, eu penso assim, nossa, muito mais do que vestir uma roupa bonita, muito mais do que vestir um terno, porque ser cristão ter uma vida como referência, sabe? E a minha mãe, ela é uma pessoa assim que me inspira muito mesmo, e eu tenho ela como a referência maior assim para minha vida, ela, meu pai. Se eu tivesse perdido ela nesse momento, eu acho que eu não estaria firme até hoje, sabe? Porque Deus, ele permitiu que isso acontecesse. Ele demonstrou a sua grandeza, dando uma cura para ela. E hoje esse carinho, eu acho que ele é transparecido de uma maneira maior por isso. Porque ela é uma vitória para nossa família. E hoje ela continua louvando? Sim, hoje ela continua louvando. De vez em quando eu chego em casa assim, ela está ensaiando lá de frente pro computador. E um acidente vascular cerebral, muitas pessoas às vezes perdem até a questão da fala, né? E as sequelas ficam, mas a questão do louvor, ela não perdeu, cara. E tipo assim, eu admiro isso muito nela. E mesmo com dificuldade, a perna dela arrastando, ela desce o morro da igreja e sempre com um sorriso no rosto, sabe? E sempre tenta transmitir pra gente segurança. E a velha, meu filho, guerreira, né? É guerreira. Então, nosso abraço, né, irmã Rosana, que Deus continue dando ela graça, dando força, né? Que ela continue aí sendo essa referência para você e para todos nós, né, que acompanhou de perto esse acontecimento, né, essa vitória que Deus trouxe para a vida dela. Pedro Moreira, muito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso bate-papo. Foi um dia muito proveitoso. Obrigado por compartilhar, né, as suas experiências pessoais, por falar um pouco aí da sua história. E a gente tem certeza que vai edificar muitas vidas que estarão assistindo esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Também gostaria de agradecer, Warner, também. Eu gostei muito desse bate-papo, né? Para transmitir um pouco do que a gente passa, né? Gostaria muito de agradecer também minha família, mais uma vez. Ao pastor também, o pastor Marcos Veríssimo, o pastor Paulo Sérgio de Oliveira, que é o meu pastor lá, que sempre também tá me apoiando. Às vezes a gente tá no ministério de louvor e às vezes falta alguém para impulsionar a gente. E o pastor Paulo César, ele faz isso. E eu sou muito grato pela vida dele e pela sua vida também, por Amém. estar compartilhando nesse momento. Obrigado. Tá? Obrigado. Deus abençoe. Seria divinificam? Pode ir? Pode falar? Certo, Pasquale? Esqueci a conclusão. Ô, pai. Olhando para ele ou para a câmera?